Oiê, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui para o nosso Astrologando de julho a agosto. Boa noite, Sandesh Ferrari, boa noite, Purnila Lovato, tudo bom? Certíssimo, boa noite. Bons rugidos leoninos para esse tempo de sol de leão do céu, né? Muito, muito, muito bom. Boa noite, Fê, boa noite, Sam. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Obrigada por virem. É isso, estamos definitivamente falando sobre Leão no sol do céu. Quem é que está com esse sol, né? Principalmente as pessoas que são filhos de Leão. Então, o lema desse signo é Eu Crio. E, da mesma forma, Leão cria a si próprio, a necessidade de ter autenticidade, o excesso de orgulho até de si mesmo e das coisas que faz, a dificuldade em pedir desculpas, às vezes, e, além disso, certa disposição para dramatizar os seus sentimentos são também algumas características do signo de Leão. Antes de tudo, é uma temporada de prazeres e diversões com fortes luzes e holofotes. E aí, a gente tem uma pequena conversa do tipo, remember, esse é um ano importante, né? Sandesh Ferrari por Nino Lovato. 2026 teve tanta mexida no céu, tantos eventos, né? Que eu trouxe um pouco daquela coisa. Vocês lembram que Netuno está em Áries e que teve uma conjunção super importante de Saturno com Netuno, né? Lá no começo do ano, aí também tivemos agora Quiron mudando definitivamente em Touro, 50 anos, gente, um bocado de tempo esse povo fica, né? 7 anos, 6 anos, então, enfim. E aí a gente teve Urano, que também deixou, né? Agora está retrogradando, mas entrando em Gêmeos, e ainda agora, no dia 20 de julho, a gente teve Júpiter em Leão e Plutão em Aquário, né? Um evento também daqueles, uau! O céu não faz isso há uns 230 anos. Júpiter abre e Plutão cobra, né? Quase que fecha. E todos esses eventos, principalmente esse último, né, chamaram bastante atenção nas redes sociais, pessoas perguntando. Conta para mim, vocês. Realmente chama muita atenção, né? Os planetas lentos, né? Os rápidos eles vão para lá e para cá e fazem isso, né? Em algumas semanas ou meses ou todo ano, né? Mas pensar nos planetas lentos, né? Júpiter, né? Entrando em Leão, última vez faz 12 anos atrás que ele entrou em Leão, né? Só que dessa vez essa oposição com Plutão em Aquário, né? Então assim, essa é a primeira oposição, né? Desde que o Plutão entrou em Aquário, primeira oposição com Júpiter em Leão. A próxima vai ser daqui a 12 anos. Então a gente tem essa sensação de que a alegria, né, o jeito de ser alegre, houve uma transformação, uma mudança no que nos faz alegre, no que nos traz alegria, né, nessa relação do Júpiter com o Plutão, houve uma profunda transformação do que nos alegra, né, do que nos encanta. Além disso, a gente tem essa entrada desse Urano, né, a cada 84 anos de idade ele já passou por aqui, então, de novo, né, olha, quem tá vivo para ver a última vez que isso aconteceu, né, porque já tem bastante aniversário, né, então, realmente o Urano, né, entrando nesse lugar, né, mais seguro, mais comunicativo, mais transbordante, né, mais geminiano, né, e o Quirón entrando em Touro, né, com a sensação de vamos mudar o jeito, né, vamos curar várias coisas pela alimentação, vamos curar o jeito de lidar com dinheiro, vamos curar a ideia de onde vem o conceito de cada um de segurança, né, e as inseguranças, o que a gente faz por insegurança e as seguranças com esse Quirón em Touro, né, então realmente e essa conjunção, né, de Saturno, Netuno, num lugar onde Saturno fica fraco, né? Saturno, Netuno Sim, em Saturno Áries, fala. né? É sempre importante falar sobre o quanto não é uma conjunção de encontro de iguais aqui, não é tanto o poder do Netuno como porque o Saturno e o Netuno, quando ele estava em Peixes, já dava mais força para o Netuno. E agora o Saturno e o Netuno, quando eles estão em Áries, dá mais força para o Netuno de novo. Né? Ou seja, o Saturno se ferrou, porque em Peixes o Netuno era mais forte e agora em Áries o Saturno é fraco. Então, essa conjunção vem acontecendo, tanto quando eles estavam nos últimos 3 anos em Peixes, como agora quando eles entraram em Áries, e quem está apanhando nessas conjunções o tempo todo é o Saturno. Se a gente pensar que Saturno são os limites e o Netuno é o dissolver, a gente está ganhando o tempo todo dissolução, 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 e está perdendo o tempo todo limites, limites, limites. Então, as fronteiras dos países estão se perdendo.
O respeito às fronteiras estão se perdendo. A fronteira entre as pessoas está se perdendo. A fronteira e a responsabilidade de cada um com o seu trabalho, com sua família, com o seu caminho espiritual, com sua saúde, as fronteiras estão se perdendo. Né? E as dissoluções estão ganhando, as faltas de bordas estão ganhando, as faltas de limites, né? Isso ganha inspiração, ganha fé, ganha, né, essa transcendência, mas perde raízes. Só fazer florzinha e aroma, florzinha e aroma, florzinha e aroma, perfuminho, e não ter um frasco para botar o perfume, né, acaba perdendo parte desse cheiro que se dissolve no ambiente, como alguém que descasca uma tangerina e perde o gomo. Né? A gente fica só no cheiro. Né? E esse Netuno em Áries, esse Netuno, né, assim, dissolvendo, é muito legal dissolver estruturas rígidas, mas vamos lembrar que a gente já estava há 3 anos, né, quando Saturno entrou em Peixes fazendo isso, e agora em Áries. E agora essas dissoluções estão acontecendo com muita agressividade, com mais guerras, mas assim, nos últimos anos, tem mais 2 anos ainda desse Netuno em Áries, até ele chegar em Touro. Então, faz um certo tempo que a gente está lidando com uma conjunção que dissolve limites, né, ganha o dissolver e perde o limite. Né? E tudo isso de uma vez só, num ano só, 2026. Uhul! Né? Então, assim, hidratem-se, pelo amor de Deus, hidratem-se, porque esse ano precisa, hidratem-se, né? E aí, para terminar ainda, né, dentro do lugar que a gente trouxe no último Astrologando, a questão do berço, que fecha, né, esse movimento como um todo de vários eventos importantes, isso porque a gente ainda tem um evento para falar adiante, né, mas no berço a gente também teve de novo esse lugar de ponto forte, Júpiter frente a Plutão. Então, foi uma grande discussão, apesar de tudo, o Leão está aqui, é o 5º signo, entrou no dia 22 de julho, vai até dia 22 de agosto, é um planeta regente ao Sol, o elemento é o fogo, a modalidade é fixo, símbolo Leão, que é o 5º signo do zodíaco e parte do elemento do fogo regido pelo Sol. Então, definitivamente, a gente está numa temporada, né, mais aquecida quando o Leão entra. A sensação que eu tenho é que o Leão meio que faz a gente olhar de novo para algum lugar e dizer, bom, acho que a gente vai por ali, né? Então, essa entrada do Júpiter em Leão deu um pouquinho de sentido para algumas pessoas, ou deu um pouco também do tipo, acho que é hora de fazer as coisas, né? Então, bora fazer, né? Então, estava todo mundo meio, não sei, será que sim, será que não? Então, acho que teve um baita empurrão aí com essa entrada do Júpiter, que está agora, nesse momento, também fazendo uma conjunção com o Sol, agora que a gente conversa. Esse é o mapa da nossa conversa de hoje, né? Sol e Júpiter conjuntos, a Lua em Capricórnio, ascendente dissolvendo em Peixes, né? Estamos aqui com esse mapa todo desse jeito, assim, Marte em Gêmeos, Urano em Gêmeos, Quirón em Touro, Saturno e Netuno em Áries, Plutão em Aquário, Lilith lá em Sagitário, e a cabeça do dragão seguindo ainda por um grau, né, pisciano. As meninas com bastante pé no chão, né? A Lua em Capricórnio, a Vênus em Virgem, né? Então, assim, as meninas com pé no chão, né? Enquanto os meninos perdidos no mapa, as meninas encontradas no mapa, né? Aqui, as meninas são as guias e os meninos são os turistas, né? Nesse mapa de hoje, né? E é muito importante, né? O mapa de hoje, né? Com esse ascendente em Peixes, né? Sol conjunto Júpiter, né? Na cúspide da 6, uma Lua em Capricórnio, né? E o mapa de hoje conta qual o efeito do nosso programa, né, para a gente e para todos que estão nos assistindo. E não importa a hora que vão nos assistir, ou o dia que vão nos assistir, né, ou o canal que vão nos assistir, pelo canal da Fernanda, pelo canal da Pornina, pelo meu canal. Então, assim, né, curtam, compartilhem, né, e a hora que vocês vão assistir, o efeito desse programa, para todos que vão nos assistir, é esse mapa. Esse mapa do momento em que o programa está indo para o ar. Ele vai criar o efeito. E qual é o efeito desse programa? Né? O efeito do programa de hoje é contar que, em meio a tudo que está acontecendo, cada um precisa se conectar com a sua, onde é a sua missão, aonde é o meu eu grande, qual é o meu papel nisso que está acontecendo, né? Aonde eu preciso fazer meu trabalho sagrado, né? Meu sacro ofício, meu sacrifício, né? Sabá de Lamas, assim, né? Portal de agosto, né? Julho, agosto. Então, assim, aonde eu tenho que fazer meu trabalho sagrado, né? Um trabalho sagrado
onde onde eu me dissolvo, onde estou a serviço desse algo maior. Um Sol conjunto Júpiter é quando, eu estou falando de Leão, né? É quando o Simba olha para o céu e ele começa a ver o Mufasa. Ele olha para as águas do rio lá na África e ele começa a ver o Mufasa. Ele começa a ver o grande espírito, o pai dele, dizendo: Simba, leãozinho, você é importante e tem um papel para cumprir. E cada um de nós está sendo chamado nesse mês para lembrar que é importante e que tem um papel para cumprir. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com a sua própria saúde, seja com seus vizinhos, seja com a sua arte, seja com o que for, né, com o seu trabalho. É importante que a gente seja chamado, o Simba dentro de cada um de nós. Simba, você é importante e tem um papel para cumprir. Ah, mas eu não quero, eu não gosto, Ratuna Matata, me deixa, com meus amiguinhos. Assim, não, você é importante, tem um trabalho para cumprir. Esse ascendente em peixes conta que existe uma coisa de estar a serviço. Né? Um sol de casa 6 é um sol de estar a serviço. Uma lua em Capricórnio está a serviço. Né? Então tem um trabalho para cumprir. E um sol conjunto Júpiter, tu não é pequeno. Um sol em Leão, tu não é pequeno. Tu não é pequeno e tem um serviço, um trabalho a cumprir. Então o efeito do programa de hoje é contar para cada um que, em meio a tudo que está acontecendo, cada um de nós tem o seu papel importante e que tem um serviço, estar a serviço para cumprir esse papel importante, né? E contribuir com aquilo que é no grupo, na sociedade, na época, na geração da qual faz parte. Maravilha, belíssimo. Quando a gente conversa alquimicamente, a conversa é: quem é você quando ninguém está olhando? E aí é com esse ser que é você quando ninguém está olhando que a gente vai atrás dessa missão, desse propósito, dessa coisa. É com essa nuance. Muito bem. A Fer tinha passado ali para frente para a gente ver o primeiro oráculo, então vamos lá. Que vai ser esse teu mês? Então, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Eu gostei dessa pergunta. Eu achei ela bacana de ficar como uma pergunta do programa. Assim, quem é você quando ninguém está olhando? Né? Tem tanta persona, a gente põe tanta, né, maquiagem e tal, mas quem é você quando ninguém está olhando? Eu gostei da pergunta. Achei muito boa. Muito bem. Então, você que escolheu já um número, 1, 2 ou 3, para saber quem é você quando ninguém está olhando? Não, você sabe quem é você. É só para ver como é que vai ser esse seu mês aí, desse eu aí. Bom, se você escolher o número 1, o desafio vai ser Vênus-Marte, então, em quadratura ou oposição. Então, desequilíbrio entre as energias Yin e Yang. Você pode estar muito sensível ou muito agressivo, fique de olho. Falta de carinho e irritabilidade, causando tensão nas relações. Procure ser mais acolhedor, mais acolhedora e paciente. Grande probabilidade de atrair pessoas com química sexual, mas sem parceria, ou de investir seu dinheiro de forma impulsiva. Nenhuma das coisas é boa, só o conjunto Júpiter ali, cuidado para não sair achando que é o tal e que, né, eu tenho a força e ficar com força sem dinheiro. Né? Número 2, o desafio vai ser Sol-Mercúrio. Então, quadratura ou oposição também. Então, cuidado para não falar demais e não querer impor sua opinião às pessoas. Né? Com esse Sol em Leão, às vezes a gente pode, de alguma maneira, se revestir aí de uma ideia de que tem esse poder todo, assim, e que tem sempre razão, né? Cuidado. Então, não é hora de fazer apresentações nem de querer impor aos outros seus projetos, ideias ou pensamentos. Busque ouvir outras opiniões e não deixar o ego tomar conta da sua capacidade de se expressar. Eu observaria bem isso, né? Não seria um momento da gente dizer, olha, não brilhe, né? Então, acho que brilhar nesse momento é ficando quietinho, né? Às vezes a gente É que precisa tudo dar que uma é segurada. imposto vai ser deposto, né? Então não impõe, né? Isso, bem por aí. Bom, e você
que escolheu o número 3, o desafio é Mercúrio-Júpiter. Então, para os 3 números, olha que pelo jeito o mês, né, desafia. Mês promete, né? Promete. Quadratura e oposição de novo, Mercúrio-Júpiter agora. Então, cuidado com o excesso de estímulos e com ideias que causam mais confusão mental do que trazem soluções. Hora de refletir. Seus pensamentos estão alinhados com seus objetivos? Observe se você não está superestimando suas habilidades ou subestimando as situações. Cautela. Acho que o mês pede cautela mesmo, em vários assuntos diferentes. Muito bem. Muito bem, o ingresso do Sol em Leão, né? Foi agora, acabamos de entrar. E o mapa era bem interessante com esse ascendente em Capricórnio, a Lua estava em Escorpião, Sol, Júpiter, porque isso está caminhando dessa forma, Mercúrio estava retrógrado em Câncer quando entrou, né? O resto bastante parecido com o nosso dia de hoje. Então, Marte continua passeando por Gêmeos, né? Então trazendo muito mais comunicabilidade nos afazeres do dia a dia. E aí a gente tinha uma pegada interessante aqui. Só por... 21/6. não, tem um erro aí. 22/7/2026, verdade. Perfeito. Verdade. Então, eu estava olhando esse mapa, né, e a gente já ficou olhando ali um pouquinho para o mapa, né, e esse mapa leva a gente, apesar de ser um sol leonino, né, e a gente está falando de todos os desafios, né, é um sol, a entrada do sol em Leão foi para dentro da casa 8, né, e é uma casa que fala exatamente de entrar em contato com o leão, a importância, não é uma importância para ser externo, mas para reconhecer que é minha responsabilidade, uma ascendente Capricórnio, né, minha responsabilidade, já que eu sou importante, né, fazer as mudanças, as transformações para tudo ficar melhor. Um sol de casa 8, conjunto Júpiter, é realmente a ideia de que uma mudança precisa acontecer. E que a minha importância não é para ser reconhecida, a minha importância é exatamente para ter a responsabilidade de fazer a mudança acontecer. Então, qual é a minha parte na mudança? Né? E, às vezes a gente acha que o leão é aquele que brilha porque ele se acha importante. Não, às vezes é porque ele tem um papel insubstituível. E a grande pergunta que essa entrada do Sol em Leão faz para cada um de nós, para o leão em cada um de nós, é aonde eu sou insubstituível. Mas não insubstituível para os outros, aonde, do meu jeito, quem faz sou eu, onde é minha responsabilidade, que eu não vou transferir para outros, quando é o meu papel ocupar esse espaço, né? É meu papel cuidar, né, dos meus horários, é meu papel cuidar da minha alimentação, é meu papel cuidar do meu dinheiro, é meu papel cuidar das minhas relações, é meu papel cuidar, né, das minhas práticas espirituais, assim, sem terceirizar. Não é, mas bem que se eles fizessem assim, seria mais fácil para mim. Seria. Ainda assim, não é porque os outros não facilitaram para você que você não tem a sua responsabilidade. E esse Sol de casa 8 exige essas transformações, e o ascendente Capricórnio traz a responsabilidade que precisa ser levada. É um mapa, né, que tem uma força de Marte muito grande. Uma força de Marte muito grande, exatamente porque esse Sol entrando em Leão numa casa 8, ela vai conversar com Marte e vai conversar com Saturno, né, que também é um regente da casa 8, que está no signo de Áries, que é regido por Marte. O ascendente em Capricórnio vai falar com esse Saturno de novo, né, que está em Áries, que está regido por Marte. E o Marte está na casa 6, lembrando de novo a ideia de que qual é o meu trabalho sagrado, né, onde tem que ficar à disposição para que as mudanças possam acontecer. Então, é um mapa que lembra que o Sol está entrando em Leão, então é muito importante sermos importantes, mas não somos importantes porque vamos ser reconhecidos. Somos importantes porque temos um trabalho a fazer, e é nossa função e nossa responsabilidade dar conta desse trabalho. E a gente vai perceber isso tudo no dia a dia, no cotidiano, né? Todos os dias, não é dia sim, dia não. Perfeitamente. Então, dia 22/7, às 16h13. O mapa está correto, a legenda está com um pequeno defeito. Isso, 5 dias atrás começou isso. Exatamente. Então, fechando julho, né, a gente teve a entrada do Saturno retrogradando em Áries, então, tipo ontem. Hoje nós estamos com uma oposição de Sol com Plutão, assim como Sol em Leão, né, e Plutão lá em Aquário. Trígono do Sol com Netuno, Sol em Leão, Netuno em Áries.
E a partir da quinta-feira, né? Quadratura Vênus-Marte, Vênus em Virgem, Marte em Gêmeos, conjunção do Sol com Júpiter em Leão, e uma lua cheia em Aquário, uma lua cheia bastante importante também, né? Temos uns eventos fortes para adiante, que é o primeiro eclipse do segundo semestre. Então, em agosto, a gente tem Vênus entrando em Libra no comecinho, depois a gente vai ter Marte indo para Câncer também, então esses são os nossos planetas mais rapidinhos, também chamados de pessoais, eles andam mais rapidamente por tudo, não são, né, tão marcantes, vão andando. Mas a gente tem a lua nova com eclipse solar total em Leão, isso no dia 12 de agosto. E depois o Sol vai entrar em Virgem, mas a gente já vai estar no próximo Astrologando. Algo para dizer daqui, entre o ingresso e hoje. Vamos lá. Uma coisa que é importante dizer é que a gente passou um tempo até agora, né, nos últimos anos, né, com a temporada de eclipses acontecendo no eixo Virgem-Peixes, né? Então, os eclipses estavam acontecendo final de agosto, início de setembro, né? E final de março, né? E então final de fevereiro, início de março, né? Que era o eixo Virgem-Peixes. E agora, acabou de entrar essa temporada de eclipses, começou a acontecer no eixo Leão-Aquário. Então, a gente vai começar a acontecer os eclipses mais cedo dentro do ano, tanto lá do primeiro como agora. E esse é o primeiro eclipse do eixo, né? Leva 18 anos para voltar para esse eixo, tá, gente? Então, a última vez que a gente teve eclipses nesse eixo faz 18 anos atrás. E esse é o primeiro eclipse do eixo Leão-Aquário, né? Vai acontecer agora em Leão. Esse eclipse vai ter uma zona de sombra pela Europa, vai passar lá para Portugal e coisa assim, né? E então, assim, e aonde cai o cone de sombra de um eclipse é onde mais vai sentir o efeito desse eclipse. Então, a gente vai ter efeitos da Europa, né, sobre a história mundial, fazendo as transformações. A gente teve os eclipses que estavam acontecendo bastante no Oriente Médio. A gente teve eclipses acontecendo bastante no Oriente Médio, né, no eixo Peixes Virgem. E agora a gente vai ter um posicionamento da Europa, né, falando sobre esses eclipses acontecendo, os efeitos, né, do que vai ir para a luz e o que vai para a sombra, o que vai ser trazido à tona para a humanidade, o que vai ser ocultado, né? A Europa vai trazer um pouco disso, né? Nessa nova proposta Leão-Aquário. Né? Sempre que a gente tem um eclipse, a gente está perdendo às vezes o passado para poder ir para frente ou perdendo um pouco o futuro para poder recuperar alguma coisa. Então, assim, o lado bom é que a gente às vezes recupera algo do passado e precisa ser lembrado, ou que a gente avança para o futuro independente das âncoras. O lado ruim é que para poder ir para o futuro a gente tem que perder um pouquinho o passado, ou para recuperar uma coisa do passado a gente está deixando de andar para frente. Então sempre tem o lado luz e o lado sombra em qualquer situação, inclusive no eclipse, né? Então tem o lado sombra quando a gente fala de muita luz e tem o lado luz de quando a gente fala de muita sombra, né? Então aqui também a beleza dos eclipses dizer, olha, às vezes a gente vai ter que abrir mão do passado para poder seguir adiante, ou às vezes a gente vai ter que abrir mão do futuro para recuperar alguma coisa de importante. Né? E a bênção que a Europa vai trazer um pouquinho disso nos próximos anos, né? E começando essa nova temporada de eclipses que começa a acontecer. Então estamos agora, eclipse vai acontecer agora em Leão, e o próximo eclipse vai acontecer em Aquário, lá no começo do ano que vem, final de janeiro, início de fevereiro. Perfeitamente. Quer ainda dar sequência na tua agenda, Sá? Sim, sim. Então, vamos falar um pouquinho, né, dessa agenda. O Sol, então, entrou em Leão, como a gente conversou, né, ali no dia 22 de julho, né, trazendo esse momento mais de reconhecimento, de valorização, né, e que a gente vai estar sendo mais generoso também é leonino, né, e trazendo mais brilho, né, sem muito direito à privacidade, ou é fama ou é escândalo, né, ligaram todas as luzes, então, né, não tem muito direito à privacidade. Eu sempre brinco que tem um pouco de cola glitters nos Swarovski quando a gente entra nesses tempos leoninos, né. No dia 23 de julho, já aconteceu também, o Mercúrio parou de ficar retrógrado, ele ficou direto, não é mais a culpa dele, agora cada um assume as suas responsabilidades, né? Acabaram as revisões, agora, como eu falei, é hora dos artistas interiores expressarem suas competências, né? E expor, né, suas artes com esse Mercúrio criativo, inspirado, cheio de ideias, andando para frente, criando coisas novas, em vez de ser aquele Mercúrio analista das coisas do passado, é Mercúrio criativo, né, do nosso artista interior para poder ir para frente. No dia 25 de julho,
Antes de ontem, o Netuno fez um sextil Plutão, né, trazendo que a fé vai ser sustentada, vai nos dar sustentação em tempos de mudança, né? Então, as mudanças plutonianas, né, que a gente vai ter que estar passando, né, é a fé e a conexão com o nosso papel maior é que vai trazer essa sustentação, né? O silêncio vai diminuir o caos, né? O caos de Plutão, o silêncio de Netuno ajuda a administrar um pouco essas situações. Às vezes ficar quieto, mas ajuda e não atrapalha, né? No dia 26 de julho, ontem, né, Saturno começou a ficar retrógrado. A culpa não era do Mercúrio, mas agora é do Saturno, né? Então agora o Saturno começou a ficar retrógrado, né? E aí pede para a gente está muito tempo numa dissolução de limites, dissolução de responsabilidade, a culpa é dos outros, né? Então agora a gente precisa recuperar limites, recuperar responsabilidades, recuperar as bordas dos frasquinhos, recuperar as nossas competências, fazendo parte da rotina, ser funcional todo dia, todo dia, todo dia, ser funcional. Não, mas eu já fiz isso semana passada. Mas banho e escovar dente é todo dia, né? Então é isso, todo dia ser funcional, né? Dia 29 de julho, a gente vai ter a lindona, dona lua cheia, né? Que nos ajuda a conviver. A lua vai estar no signo de Aquário, Sol no signo de Leão, a lua cheia do signo de Leão ajuda a trazer grupos que reconheçam os nossos talentos, a nossa família de alma, né? Não necessariamente os parentes. Às vezes pode ter parente também que reconheça nossos talentos, mas todos os grupos que reconhecem os nossos talentos, um convite para encontrar ou para desfrutar deles, dia 29 de julho. Dia 6 de agosto, a dona Vênus entra em Libra, onde ela se sente super em casa. Imagina, a manicure com os esmaltes. É maravilha, né? Então é um momento maravilhoso de romance, de bom gosto, né? De estimular a estética, tanto para se vestir como para decorar o ambiente, cortina, tapete, almofada, encontros educados e sedutores, né? Tudo tão bonitinho. Não disse que é de verdade, pode ser um lindo cenário, mas que é bonito né? Então, de novo, pode ser um lindo romance, o beijo é bom, o gosto é bom, o sexo é bom, não diz que vai gerar casamento, nem que você vai lembrar do nome no dia seguinte, mas é tudo tão bonito, harmonioso e belo, né? No dia 9 de agosto, o Mercúrio entra no signo de Leão. E aí sim vai ser hora de contar para os outros quais são os seus projetos, quais são as ideias. Aí botar as bocas no trombone e ser ouvidos, né? No dia 11 de agosto, o Marte vai entrar em Câncer, que é um lugar onde ele perde bastante força. Ele está em Gêmeos, ele vai entrar em Câncer, que é um lugar em queda de Marte. Então, as guerras perdem as forças, né? E a gente nem sempre lutar é a melhor forma de resolver. Então, aquilo que não se resolve brigando, né? Ou aquilo que precisa parar de brigar para conseguir resolver, ganha uma força quando Marte perde, fica de castigo na cadeira do pensamento que ele pensar no que está fazendo, né? No dia 11 de agosto. Perto do Dia dos Pais, né? No dia 12 de agosto, a gente vai ter a lindona Lua Nova em Leão, Sol e Lua em Leão, né, com eclipse, reforço da própria identidade e da própria fertilidade, que vai ter muito bebê nascendo nesse período, é impressionante, né, porque a gente vai ter um reforço da identidade e da própria fertilidade. Mas também pode ser filho, né, você pode ter outros tipos de filhos biológicos, mas também você pode, né, gato, cachorro, samambaia e suculentas também são bem-vindos e precisam de bons cuidadores, né? E aí a gente tem no dia 17 de agosto Marte fazendo quadratura com Netuno, né? E esse Marte quadratura com Netuno diz que de um lado a gente tem o objetivo que a gente quer chegar e do outro lado tem as nossas ações. Então existe um desalinho entre o nosso objetivo e nossas ações. É aquela pessoa que eu quero passar na prova, mas não vou estudar hoje, vou assistir, sei lá, uma série no Netflix. Ou eu quero melhorar minha alimentação, mas só hoje, né, vou comer tudo que me inflama, né? Então, aí que eu sou alérgico. Então, é aquele desalinho entre o objetivo e as ações, né? Então, a boa intenção não é suficiente e os fins não justificam os meios, né? Então, a gente precisa dar uma alinhada nas intenções com as ações, né? No dia 23 de agosto, o Sol vai entrar no signo de Virgem, mas isso é tema para o nosso próximo Astrologando, que a gente vai se encontrar no dia 24 de agosto para conversar. Maravilha. Agora eu só quero que as coisas andem para frente. Isso. Aí estamos nós. Não, elas foram para trás. Aí a gente volta. Não é? E a gente segue de novo e boa. Então, vamos para mais um oráculo, já que os meus dedos aqui estão com problemas e estão caminhando meio trôpicos nesse momento. Vamos, agora, como a gente também está falando em Leão, vamos ver o que liga um pouco, o que ativa a
alimenta a nossa autoestima, né? Porque não dá para Boa. passar pelo Sol em Leão não falando de autoestima. Então, vamos ver que qualidades você vai ativar em você e que vão alimentar a sua autoestima. Escolheu 1, 2 ou 3. Vamos lá. Número 1, escolhe ativar, manifestar a qualidade de ser equilibrado, equilibrada. Eu reconheço que sou uma pessoa que sabe pesar, medir, avaliar com todas as bússolas que tenho. Instinto, intuição, mente e coração. Até rima, que bonitinho. E isso é bom. Eu ativo a qualidade do equilíbrio. Número 2, escolhe manifestar a qualidade de ser belo, bela. Eu vejo beleza em mim, no meu caminho e em todos os seres. Eu celebro quem sou e o caminho percorrido. Eu ativo a qualidade da beleza. E número 3, escolhe manifestar a qualidade de ser sensível. Eu reconheço que minha sensibilidade não é uma fraqueza, e sim um dom, pois com ela sou capaz de perceber detalhes que passam desapercebidos aos outros. Eu ativo a qualidade da sensibilidade. Muito bem. Equilíbrio, beleza e sensibilidade. E aí a gente já dá um beijo, né, para Rosiana, para a Nilra, para a Suzana, para a Carol, para o Tony e para todo mundo que no seu momento, no seu tempo, né, separa uns minutinhos para estar com a gente neste astropapo muito bom, né, onde a gente se encontra com oráculos, astrologia e muitas intuições e percepções de cada tempo, de cada momento, uma vez por mês. Muito bem, podemos seguir para o calendário lunar, então, né? Seguindo só no sentido de poder contar um pouquinho sobre, mas a mega coisa importante nessa semana é a lua cheia em Aquário. É um bom momento para a gente meio que dar vazão àquilo que possa ser mais coletivo, mais grupal, os nossos grupos, as pessoas com as quais a gente convive, independente daquilo que seja hoje, né, uma lua crescente, a gente está indo exatamente para essa lua cheia, que está linda no céu, aproveitar esse céu, né, de inverno que tem permitido, pelo menos aqui onde eu estou, verdadeiros espetáculos, assim, limpíssimo e super bonito de assistir. Então, na Nesse lua momento, esse mapa está contando que a Vênus está lá se pondo, né? Quem olhar pela janela, uma estrela bem brilhante no pôr do sol é a Vênus, né? E como a Lua está na casa 11, está dizendo que você está entre amigos, né? Você está entre pessoas que falam a mesma língua que você, que gostam do mesmo céu que você, dos oráculos como você, e que você precisa lembrar, sim, seu papel é importante e você não é descartável, mas tem mais gente com você para fazer ele, você não está sozinho. Maravilha. E aí, claro, né, tem o calendário das luas cheias de 2026, acabei deixando aqui para quem quiser dar uma olhada nas próximas luas cheias, essa agora que a gente está é a lua do Gamo, e a gente depois vai ter a lua do Esturjão, seguimos, então é uma lua do Cervo, segundo as tradições ao norte, né, que vai acontecer às 14h36, para ser cheia mesmo, agora no dia 29. No mapa da lua cheia, a gente tem um ascendente em Escorpião, uma lua conjunto Plutão em Aquário, Júpiter conjunto Sol em Leão, e temos esse eixo, então, né, Aquário, Leão, Leão, Aquário, bastante dinamizado, bastante tomado, diria que vai estar reforçado, né, com essa grande quadratura, esse quadrado aqui no meio do nosso mapa do dia da lua cheia, né, uma cruz e tanto fixa. E aí? Eu acho que o principal é falar sobre essa coluna, esse eixo mesmo, né? Casa 4, casa 10, esse eixo, esse momento, né, em que sai todo mundo do paraíso, né, e vai viver a sua própria vida, né? A casa 4 e a casa 10, né, falam muito do que é mãe e do que é pai, né, do que os outros deram pra gente, né? E essa necessidade de romper, né, com o que a gente recebeu, mas não romper no sentido de cortar,
mas no sentido de que não é só isso, né? A gente também precisa fazer algo com isso, né? Não quero saber o que fizeram comigo, eu quero saber o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Então, sim, eu tenho uma história, mas a culpa não é toda essa história. Também tem essa, não é só a minha genética, mas tem a minha epigenética. Também tem o que eu faço com a história que eu recebi, né? E exatamente essa Lua Plutão de casa 4 rompe com a culpa, né? Naquilo que veio antes de mim. Esse Sol conjunto Júpiter no meio do céu, né? Em Leão, eu preciso saber, né? O Aquário, a Lua em Aquário, o Sol em Leão, o rebelde revoluciona, quebra com o padrão. Eu recebo toda a minha herança, mas eu faço o que eu quero com ela. Um ascendente Escorpião, né? Dizendo, eu transformo do meu jeito, vou fazer a minha alquimia, né? Nessa minha coluna, nesse meu centramento, né? De fazer o que eu quiser com aquilo que eu recebi. Eu não posso escolher qual é a minha herança. Eu não posso escolher, né, o que veio antes no trabalho que eu estou, o que veio antes com a saúde que eu tenho, o que veio antes com a família que eu tenho, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com isso a partir de agora. Né, eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. Eu tenho essa saúde, ok, o que eu faço com a minha saúde hoje? Eu tenho essa família, ok, mas o que eu faço com a minha família hoje? Eu tenho, né, meu trabalho, eu tenho minha fé, eu fui educado numa religião, eu nasci num certo país, eu falo uma certa língua, eu sou resultado de uma cultura, ok, mas o que eu faço com isso hoje? O mapa dessa lua cheia é um pedido para que a gente contribua com a nossa identidade para com a nossa herança. Belas palavras, nossa, fortíssimo, né? Como deveria de ser. E aí o calendário lunar... Lua conjunto Plutão, né? Lua conjunto Plutão, Sol conjunto Júpiter, não, e ascendente Escorpião, é fortíssimo. é fortíssimo, né? Isso eu já tenho falado aqui nos meus pequeninos grupos, do tipo, gente, presta atenção que esse negócio é poderoso, essa é uma lua cheia do tipo, né? Vamos ver o que vamos fazer com isso direitinho. Porque aí depois a gente vai ter a questão de estar caminhando, né, numa lua minguante em Touro, depois uma lua nova em Leão, aí reforçando todos os eventos de Leão, né, para esse eclipse. E sempre lembrando, gente, que eclipse, na visão, pelo menos astrológica, sempre ficou com aquela coisa do, ai meu Deus, né, vai desaparecer alguma coisa do céu, então todo mundo sempre fez conexões na literatura super bombásticas ou negativas sobre o que é um eclipse solar total, que só vai dar para ver principalmente em Portugal. Queria estar lá, né? Então, assim, a totalidade vai ser visível de verdade, na Rússia Ártica, Groenlândia, Islândia, uma pequena zona do nordeste de Portugal, no norte da Espanha e nas Ilhas Baleares. Será um eclipse raro na Península Ibérica, em Portugal, terá uma característica muito especial, o Sol estará baixo sobre o horizonte oeste-noroeste, já perto do pôr do Sol. Em Portugal, apenas uma área muito estreita, no extremo nordeste, perto do rio Onor, Guadramil, Bragança e do Parque Natural de Montezinho, ficará dentro da faixa de totalidade. Ali a totalidade será muito breve, cerca de 14 a 26 segundos, dependendo do ponto exato de observação. No restante do país, o eclipse será parcial, mas muito profundo. No Porto, cerca de 98% do Sol ficará coberto. Em Lisboa, cerca de 94%, 95% e em Faro, cerca de 93%. Então, se você tem, por que não? Dá um pulinho lá em Portugal. Vai estar legal dar uma olhada, né, nesse pôr do Sol por lá. Então, 12 de agosto é um dia para ver um eclipse solar, né, bastante bonito. Já pensou? Ó, olhando assim para o mar, gente, olha que legal, pode ser bem bonito de olhar. Né? Então, esse vai ser o evento da Lua Nova em Leão, no dia 12 de agosto, que traz um mapa, então, claro, Sol e Lua a 20 graus de Leão, Júpiter e Mercúrio a 9 e 5 graus também de Leão. Olha que força, né, leonina nessa temporada de eclipse. A gente tem duas coisas que não estão aí todo dia, né? O Júpiter não está aí todo dia. Então, definitivamente, tudo junto e misturado, falando das questões mais profundas, né? Casal 8, né? As coisas mais escondidas, mais transformadoras. Esse ano, né, o Júpiter está no signo dos eclipses, né? Ano que vem, o Júpiter vai estar em Virgem, né? E o eclipse vai continuar em Leão, Aquário, né? Daqui a 2 anos, o Júpiter está em Libra, né? E o eclipse vai estar terminando de Leão, Aquário para entrar no eixo Câncer, Capricórnio. Então, assim, ter o eclipse e o Júpiter no mesmo signo, né, chama uma atenção,
né, essa conjunção acontecendo. Então, e vai estar acontecendo no pôr do sol, né? Então, o sol também vai estar naquele momento, né, que dá para olhar para ele, dá para aproveitar, dá É, para usufruir, realmente vai ser encantador, já. né? E não por acaso, né, a gente tem aí no mapa mostrando isso acontecendo dentro da casa 8, né? Então, de novo, pedindo transformações, pedindo mudança, com ascendente Capricórnio, dizendo que tem a minha responsabilidade nessas transformações, nessas mudanças, né? O Marte, o planetinha vermelho, vai estar realmente na linha do poente, né? E a Lilith subindo um pouquinho na linha do nascente, né? Dizendo que tem um olhar para esse escuro, né? E para desenvolver identidade, né? Muito forte. Olha, essa casa 8 aí, com Lua, Sol, Júpiter, Mercúrio em Leão na casa 8. Se você não sabe quem você é ainda, a hora é agora para ir mergulhar lá e perguntar e descobrir. Melhor configuração que essa vai, Ainda com a não vai oposição de ter. Plutão, né? Plutão vai estar retrogradando em Aquário, então, assim, puxando, né? Puxando ali as cordinhas dos Uhum. cavalos de Júpiter. Então, assim, bem Não, interessante, tá. O negócio né? tá formidável. Assim como a cruz que vai estar de Netuno retrógrado com a Vênus. Nós vamos estar com uma oposição de Vênus com Netuno e essa oposição de Plutão-Júpiter também. Então, isso é um momento também, de novo, bastante forte da gente revisar questões pessoais e questões de valor próprio, né? Também, para onde eu estou indo? Talvez a Sim, gente perca um pouco o norte, né? O Marte fica num lugar não muito fácil, mas pedindo para você direcionar de alguma forma, né? Põe sim. direção, melhor que nenhuma, do tipo, acerta o GPS e o Waze e vai. Depois você reclama se não foi o melhor caminho, mas agora, nesse momento, é melhor tomar uma decisão sobre para onde você está indo. E particularmente nesse mapa, né, com a Vênus em Libra, lá na casa 10, né? Então, dizendo, vai para onde as coisas têm um valor para você, onde você se projeta bem, onde você se enxerga, né, bonita, onde você, sobretudo com valor, né, com autoestima, com valor próprio. Muito bem. E aí, a gente está na temporada, falando já um pouquinho mais da saúde, né? A gente tem a temporada de Leão. Leão normalmente diz respeito ao coração, à circulação, né? Ao sistema circulatório, principalmente, pelo menos assim, no sentido tradicional. O que mais vocês têm para dizer no sentido de saúde, amores? Quando a gente fala do sistema circulatório, né, leão é o coração e as veias e as artérias são aquário, né? Quando a gente fala, né, na sequência do corpo, né, gêmeos são os braços, câncer aparece no coração, leão aparece no estômago. E eu sempre acho muito engraçado botar o rei na barriga, né? Então, eu acho muito engraçado. E como leão é regido pelo sol, também acho muita coincidência que tem um lugar no corpo que chama plexo solar, né? E que fica exatamente na barriga, na boca do estômago, onde a gente pode colocar o rei. Então, às vezes no coração, às vezes no estômago, às vezes até no umbigo, né, Purnina? Às vezes até no umbigo, então, pela alquimia, o leão está no segundo chakra, né, fazendo eixo ali com a casa 3, casa 5. Então, seria leão e gêmeos, né, ou casa 3, casa 5. Vamos ficar com as casas nesse caso, para a gente ficar parado ali. E no corpo é o segundo chakra, então, essa relação de criatividade, de prazer, né? Se a gente vai colocar no corpo, então é o lugar onde estão os ovários, o útero, todo o nosso potencial criativo, de fato, está ali, né? E de prazer também. Então, aonde a gente ganha qualidade no prazer, né? Então, no desfrute, no aproveitar da vida, enfim, e criar. Aproveitem para criar, é um momento ótimo para isso. E aí no kit de pedras, né, que é uma das coisas que a gente tem mantido, de vez em quando a gente fala de outras, mas temos todos os tons de amarelo, amarelo ouro, daquilo que é o âmbar, a pedra do sol, citrino, jaspe amarela, pirita, olho de tigre. Tem mais alguma coisa assim que seja bem O leão é unida? para a O África, ouro, o né? tigre, o
leão é para a África o que o tigre é na Na Ásia, Índia, né? né? Na Ásia. Então, isso. Então, acho que a ideia do tigre, né, o olho de tigre combina com o leão. O quanto ele é raro e o quanto ele é especial, acho que vale a pena também jogar um diamante aí no meio, né, das pedras Sim. leoninas, né? E certamente o amarelo não tem como destopaziar a pedra para leão, né? E tem que incluir um topázio ali também, claro, né, para poder criar essa história. E a Purnina estava lembrando, né, não só de pedras e de homem, então, assim, a gente pode falar dos metais. E aí, falando de metais e não de Ouro. cristais, né, claro, o ouro, né, é totalmente, ouro é solar e por causa do sol, né, é leonino também. Muito bem, e as casas O leonino 5? gosta de uma purpurina, né? Ah, gosta de uma purpurina e de um glitter, né? Que tal? Tá? Isso. Glitterzinho é bom, glitterzinho bem dourado, bem brilhante, tanto que eu acabei trazendo bem mais essa pegada para essa nossa apresentação, né? Já que a gente precisa dar um up de vez em quando, colocar um iluminador no rosto, que é para dar tchan. Então, lá estamos nós de casa 5, a casa dos prazeres, a casa também dos afazeres ou dos jogos, das diversões, né? Tem bastante coisa para a gente olhar, cada um na sua, cada um com aquilo que ela esteja vestida ou mais, né, digamos assim, cuidada para, mas assim, para todos nós é uma região prazerosa essa temporada, né, de casa 5 Leão. E aí a gente tem mais um Como? oráculo. Vamos Não. aquela nossa querida senhora? Como nem tudo é só prazer. Lembrando que a casa 5 também é a casa dos filhos, tá? Tá, Então, é verdade. Que são prestem atenção na responsabilidade. hora de ter prazer Isso. demais, assim. É bom ter um cuidado extra, né? Se não quiserem caprichar na criatividade e gerar filhos, não é? Gerar filhos, ficar super interessado em ter cachorrinhos, gatinhos, né? Porque de vez em quando a gente É. deriva o processo. Então, a gente não pode dizer, né, que não é criativo, né, a coisa. Então, eu E sabia precisa que tomar vinha cuidado com alguma os coisa impulsos, assim. porque senão acaba todo Eu mundo lá em sabia. casa. Então, eu sabia que vinha alguma coisa assim, porque quando a gente se empolga demais, a benzedeira vem e dá nos dedos da gente, né? Então, hoje ela trouxe limite. Aprenda a dizer não. Olha, Então, isso é você tem bom. dificuldade em dizer não? Tem medo de magoar as outras pessoas quando você precisa impor um limite? Dizer não é libertador para quem precisa dizer e também para quem precisa ouvir. Se algo ou alguém está lhe causando desconforto, não tema em impor o limite. É fundamental para o entendimento e crescimento da pessoa também. Ninguém precisa tolerar o intolerável. Dê um basta agora no que não acrescentem mais nada para a sua evolução. Logo, para a evolução do outro também. Temos por instinto uma necessidade muito grande de pertencimento e reconhecimento. Então surge a ideia de que fazer tudo pelo outro irá trazer algum reconhecimento ou recompensa. Mas quando isso já passa da sensação de paz e conforto, de real entrega ao que se faz, torna-se algo que pesa sobre nossos dias. Liberte-se da necessidade de querer ser recompensado, queira ter apenas paz em suas decisões. Saiba dizer não. Até porque se a ideia, me perdoando, né, a benzedeira aqui dando uma continuidade à história dela, até porque se a ideia é que eu possa exercer quem eu sou de verdade, eu não posso querer ficar agradando o outro que não vai dar certo, não combina, né? Então, ou eu abro mão de ser eu mesma, que eu não acho um bom negócio, sobretudo nesse período, né? Ou eu vou ter que dizer um nãozinho. Pode dizer com jeitinho, tá, gente? Não precisa brincar, mas diz não, igual. E E aí, aproveitando para dizer então, com jeitinho, vai para o ritual. né, assim, já que eu estou falando tanto em, né, quem eu sou, como eu sou, vamos fazer o ritual que daí já ajuda a abençoar e já ajuda a reforçar isso também. E eu sugiro, acho que eu não coloquei data no ritual para fazer, mas eu sugiro que seja na lua cheia, obviamente. Né? Alguma objeção, Sam?
Não, perfeito. Não, né? 29/7. Então, para quem não anotou, quer anotar, 29/7. Então, abençoando quem sou. Aproveita a Você vai lua cheia com eclipse, perfeito. A lua cheia já vai estar eclipsada, essa? Não. Lá, lá. Então, faz um dia antes. Melhor, né? Não, pode fazer, faz na lua Não, o cheia. eclipse é dia 12, Ah, perfeito. né? O Pois eclipse é é. dia 12 de agosto. Então, agora a lua cheia tá livre, tá tranquila. Tá bom. Eu tinha Pode botar pensado na para lua cheia fazer. exatamente. A Exatamente. lua nova que vai Pode estar fazer. bem. A lua nova é que vai estar Teretetildes, exatamente. Isso. Então, vamos lá. Esse ritual é bem simples, na verdade. Você vai precisar de uma flor amarela, então uma rosa, um girassol, uma gérbera, se você conhecer alguma outra que você gosta, pode ser também, amarela. E um espelho. E aí, você vai colocar o espelho deitado na sua frente, de uma maneira que o teu rosto fique refletido nele, que você se veja ali, né? Então, vai despetalar cuidadosamente a flor amarela, e aí pega uma pétala por vez, e aí vai colocando sobre o teu reflexo ali no espelho, cobrindo cada parte do teu rosto gradualmente, enquanto você vai se olhando, se contemplando. E aí, na medida que você vai colocando a pétala, você oferece uma bênção para aquela região do rosto. Então, vamos lá. Olhos, né? Abençoa os meus olhos e o meu olhar, ou alguma coisa que você queira. Abençoa o meu nariz, o respirar e a minha percepção. Vou colocar na boca a pétala, abençoa minha boca, minha voz, minhas palavras, minha expressão. Podia ter colocado meu silêncio também, às vezes é bom, hein? Na testa, abençoa minha testa, meus pensamentos, minha sabedoria. Nas orelhas, abençoa minhas orelhas. E por aí vai. Todo o seu rosto, né? Você vai seguindo isso, fazendo, olhando, até que todo o reflexo do seu rosto esteja coberto pelas pétalas. Então, cada parte do teu rosto também pode simbolizar uma área da sua vida, né? Então, vai lá e, né, vai abençoando e colocando as petalinhas lá. Enquanto você realiza o ritual, permita, então, que cada bênção se expanda para esses aspectos conforme a sua intuição. Depois, você vai reunir todas essas pétalas, vai fazer um banho. Então, todas as pétalas, pega uma água fervente, despeja ali, aguarda um pouquinho, deixa a infusão amornar, né? Porque você não vai tomar um banho fervendo. E aí, após o seu banho habitual, você vai tomar um banhozinho com as suas pétalas do pescoço para baixo, mentalizando autoestima, amor próprio e reconhecimento do seu próprio valor. Esse pescoço para baixo veio meio no automático, você pode colocar de cima mesmo, tá? Só pertinho vai ser bacana. A intenção do ritual. Esse é um ritual, então, voltado ao fortalecimento da autoestima, do valor pessoal e da conexão com a própria luz interior. É especialmente indicado, claro, para o período em que a energia de Leão está em evidência, favorecendo o reconhecimento das próprias qualidades, a expressão autêntica e o amor por si mesmo, colocando luz àquele que você é quando ninguém está olhando, seu verdadeiro eu. Esse lance do verdadeiro eu, precisa ver se a pessoa está pronta para olhar para isso, né? Não, de vez em quando a gente tem que olhar para isso. Eu estou procurando um Olha, eu oráculo, acho, gente, boa. eu Tô acho que curiosa. se esse é um momento para se você não sabe muito bem, né, quem você é, acho que agora é a hora de dar uma É, espiada. preciso olhar bem, tá na hora mesmo. Senão vai ficar confuso. Ai, eu acho que É, vai ser, vai ser. Eu tô Uhum. procurando um oráculo. Enquanto Com esse isso, monte de Brasil. com Brasil, essas Brasil. crescentes, minguantes, novas e cheias, tudo em eixo fixo, né? E com luas Sim. conjunto Plutão, Sol conjunto Júpiter um tempão esse mês inteiro, né? Então realmente é um bom momento para olhar para si mesmo, né? No Brasil, o Brasil ele nasceu com a Vênus em Leão, né? Então o Brasil com a Vênus em Leão
ele é um lugar em que os outros países do mundo olham e dizem, nossa, uau, sabe? Assim, se o Brasil fosse um homem ou uma mulher, ele seria naturalmente atraente. Né? Os outros olham, quando a gente tem a Vênus em Leão, na cúspide da casa 7, inclusive, do Brasil, né? E dizia assim, gente, né? Que agradável estar com você. O resto do mundo olha para o Brasil e diz, nossa, isso parece atraente, isso parece agradável, né? Não disse que parece fácil ou parece simples, ainda assim me atrai. Né? Então, alguns se escandalizam com aquilo que é atraente e brigam com aquilo que é atraente, outros se permitem ser atraídos por aquilo que é atraente. É da natureza do Brasil ser atraente. Quando o Sol está passando pelo signo de Leão, né, o Brasil recarrega as pilhas naquilo que tem de atraente e torna muito mais claro o que ou quem ele está atraindo. Então, né, todos os parceiros do Brasil, né, todos os outros países que fazem bons negócios com o Brasil, porque vai ativar a casa 7 do Brasil. Né? Então, todas as parcerias que o Brasil faz e todos os vínculos que ele faz com os outros países, né, os principais conversas, contratos combinados e conchavos são feitos agora. Né? E também dentro da política do Brasil, os principais conchavos e com quem que eu me atraio, com quem que eu me vinculo, acontecem agora. E para a vida pessoal de cada brasileiro, né, pensar o que eu faço com o meu casamento, o que eu faço com a minha sociedade, o que eu faço com as minhas parcerias, que são os meus verdadeiros parceiros de trabalho, de viagem, de estudos, de amor, de vida, de fé, né? Então aparece agora. Agora as grandes parcerias ficam claras. E também as características das parcerias que eu tenho, caso elas não sejam tão grandes também, né? Então, assim, é um momento de ficar com bastante clareza, né, das parcerias e dos vínculos para os brasileiros, para a política do Brasil e para a relação do Brasil com os outros países, né? Quem são os parceiros de quem? Quem casa com quem, né? É exatamente esse leão de casa 7, né? Quem casa com quem, em termos de Brasil, é o efeito dessa época, né, na vida dos brasileiros. Bom, nesse oráculo final, eu primeiro peguei um que eu já tentei uma vez aqui, né? O oráculo da Mãe Terra, e aí saiu a deusa Assacê Iahá. Seja verdadeira consigo mesmo e com os outros, viva em alinhamento com a sua essência e valores mais profundos, cultive a autenticidade e liberte-se do medo do julgamento. A verdade é o caminho para a abundância da Mãe Terra. E aí eu peguei o da deusa Respira junto, né? Puxei a Sarasvati da criação. Vejo, sinto, crio, conectada com a fonte infinita da criação, meus pensamentos, minhas palavras, meus sentimentos e minhas criações estão alinhadas com elas, cheias de beleza e poder de expansão. Super a ver com tudo que a gente conversou, né? Eu tentei um, depois tentei o outro, né? Nunca ouvi falar dessa deusa desse baralho, que é um pouco, para mim, ainda um pouco complexo. Ah, mas tudo bem. São duas deusas poderosas para a gente poder ir adiante e conversar no mês que vem, no dia 24 de agosto, sobre Virgem. Não é que só de pensar me dá vertigem. E aí a gente espera cada um de vocês aqui com a gente, né? No mesmo horário, 20h15, na segunda-feira do dia 24 de agosto, a gente vai estar falando de muitas coisas. Então, siga com a gente. Enquanto isso, aproveita para estar seguindo também, né, os nossos canais de Fernanda Vidigal Terapia, Sandesh Ferrari, Polina Lovato, né, vão compartilhando, isso tudo super ajuda a gente a continuar por aqui com vocês, batendo papo de todas essas coisas bem gostosas. E é isso, gente, vamos deixando por aqui hoje? Sim, então sim. Vamos. Um beijo grande no coração de todos. Purpurina. Isso, bastante, bastante purpurina. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, gente. Beijo.